Você já se perguntou como seu celular ou computador entende os comandos que você dá? Por trás das telas, existe um tipo de inteligência invisível que transforma cliques e toques em ações reais. Esse poder está nos processadores, e existe uma diferença fundamental em como eles foram construídos ao longo da história. Hoje eu vou te mostrar de forma simples e visual a diferença entre duas arquiteturas, RISC e CISC, duas formas diferentes de ensinar um computador a pensar. Nos anos 70 e 80, a indústria de computadores enfrentava um desafio: como tornar os processadores mais eficientes sem exigir muito da memória e dos programadores. Foi nesse cenário que surgiu a arquitetura CISC, sigla para Complex Instruction Set Computer. A ideia era simples: se uma única instrução fizer muita coisa, o programa ocupa menos espaço e o trabalho do programador é facilitado. Essa lógica fez total sentido naquela época, tanto que os processadores CISC dominaram o mercado por décadas. A arquitetura x86, por exemplo, da Intel e da AMD, virou praticamente um padrão mundial. Mas à medida que os computadores evoluíam, os circuitos ficavam mais complicados, os processadores mais lentos para tarefas simples, e isso começou a gerar limitações. Foi aí que surgiu uma nova proposta, a arquitetura RISC, sigla para Reduced Instruction Set Computer. E para ela vingar, os ganhos teriam que ser muito grandes. E foram. CISC em português significa computador com conjunto complexo de instruções. A ideia aqui é que o processador entenda comandos bem elaborados. Por exemplo, uma única instrução em CISC pode mover dados, somar valores e armazenar o resultado. Isso era ótimo para os programadores da época, porque os códigos ficavam cada vez menores e mais simples. Mas com o tempo surgiram problemas. Quanto mais complexas as instruções, mais complicado ficava o circuito do processador. Isso significa mais gasto de energia, mais dificuldade para otimizar o desempenho e menos flexibilidade. Ainda assim, Cisco continua sendo muito usado até hoje, especialmente em processadores da Intel e da AMD, graças à enorme base de software já existente. Já RISC significa computador com conjunto reduzido de instruções. Ao invés de comandos complexos, agora o processador entende só instruções simples, como carregar, somar e salvar. Pode parecer uma desvantagem, mas isso permite que cada instrução seja executada em um único ciclo de clock, com muito mais velocidade e previsibilidade. Agora vem um ponto central: como o processador só entende o básico, quem precisa organizar todas essas instruções agora é o compilador, o software que traduz o código para a linguagem de máquina. Ou seja, no RISC, o hardware é mais simples, mas o software, especialmente o compilador, precisa ser mais esperto. Felizmente, com a evolução dos compiladores nas décadas seguintes, isso se tornou não só viável, mas extremamente eficiente. E tem mais: estudos da IBM e da Universidade de Stanford mostraram que, nos processadores CISC, mais de 80% do tempo de execução dos programas era ocupado por apenas 20% das instruções. Ou seja, a maior parte das instruções complexas mal era usada. Ao remover essas instruções raras e manter só o essencial, o RISC simplificou muito o projeto dos processadores. E isso abriu espaço para uma técnica chamada pipelining, uma espécie de linha de montagem onde várias instruções são processadas ao mesmo tempo em etapas diferentes. Enquanto uma instrução está sendo decodificada, a próxima já está sendo buscada e a anterior pode estar sendo executada. Esse tipo de paralelismo só funciona bem quando todas as instruções são simples e de duração previsível, ou seja, quando a arquitetura segue a filosofia RISC. Esse foi um dos segredos do sucesso da arquitetura RISC em celulares, notebooks modernos e dispositivos embarcados. Mesmo com todas essas vantagens, a transição de CISC para o RISC não aconteceu de um dia para o outro. Durante décadas, os processadores CISC dominaram o mercado, sustentados por uma base gigantesca de software compatível, ferramentas de desenvolvimento e suporte da indústria. Qualquer mudança de arquitetura implicava em reescrever sistemas, reotimizar programas e lidar com questões de compatibilidade. Por isso, mesmo com os benefícios técnicos do RISC sendo conhecidos desde os anos 80, sua adoção em larga escala demorou. O cenário começou a mudar com a explosão dos dispositivos móveis. Neles, a prioridade passou a ser a autonomia da bateria, a eficiência energética e o aquecimento reduzido, exatamente onde o RISC se destacava. Com isso, arquiteturas baseadas em RISC, como a ARM, passaram a dominar smartphones, tablets, relógios inteligentes e até notebooks ultrafinos. Hoje, praticamente todos os celulares usam RISC, e até empresas tradicionais no mundo desktop, como a Apple, migraram suas linhas para chips RISC, como o Apple Silicon. O sucesso foi tão grande que outras empresas, como a Microsoft e a Qualcomm, estão investindo cada vez mais em arquiteturas RISC para PCs. Então a pergunta que fica é:
Qual arquitetura é melhor? A resposta é: depende do contexto. RISC é excelente para dispositivos que precisam de desempenho com baixo consumo de energia, como celulares, tablets e dispositivos embarcados, enquanto que o CISC segue forte em desktops, notebooks e servidores, principalmente pela compatibilidade com programas antigos. Hoje, as arquiteturas estão se aproximando. Processadores CISC modernos quebram instruções complexas em microinstruções simples, e chips RISC, como os da Apple, têm desempenho altíssimo, ou seja, elas se complementam. RISC e CISC não são apenas siglas técnicas, elas representam escolhas que moldaram o jeito como os computadores funcionam até hoje. Seja no supercomputador ou no seu celular, essas arquiteturas influenciam o desempenho, a duração da bateria e o custo dos aparelhos. Se você gostou do vídeo e quiser me ajudar com o trabalho de extensão da USP, é só responder o formulário no link da descrição. Obrigado por assistir e até a próxima!